Deus. Aleluia. Eu quero convidar as crianças agora para subir e ser ministradas lá em cima. Em nome de Jesus. Tem uma equipe maravilhosa em todos os setores da igreja que tem sido preparados, né? E para estar ministrando as crianças. Muito bom. E ao trazer o seu filho, sua filha, tenha certeza que está sendo bem cuidada e não só cuidada, ministrada ao coração dela. Convide os seus amigos, parentes para vir nos nossos cultos, até podendo dizer, olha, lá você vai ficar ter um tempo tranquilo, ouvindo a palavra, recebendo alimento espiritual, enquanto seus filhos vão estar também sendo cuidados, não é? Porque a grande preocupação dos pais é, vou levar para a igreja, mas meu filho não fica quieto, mas aqui ele vai estar sendo instruído, amém? Glória a Deus. Queridos, antes de entrar na mensagem, eu queria estar relembrando algumas coisas. Foi falado do batismo? Foi, né? Foi lembrado do batismo. Então, se prepare, né? Para estar nesse dia 20 aqui, descendo as águas, aqueles que ainda não tiveram essa experiência maravilhosa, confirmando a tua salvação, testemunhando da tua salvação. Também uma outra coisa que eu quero estar lembrando, nós como igreja local, nós estamos abrindo e registrando uma ONG. Na verdade, nós vamos colocar como uma associação, Parceiros da Vida. E essa associação, ela vai ter, logicamente, o seu CNPJ independente da igreja. Por quê? Porque portas se abrem para contribuição quando você não é uma associação religiosa. Mesmo para o governo, tanto municipal, Osasco, estadual e nacional, federal, eles não injetam recursos para obras sociais em igreja local. Não é? Então, obrigatoriamente, você tem que ter um estatuto diferenciado que rege uma associação. Por isso, então, nós temos essa iniciativa de abrir essa associação e a partir, provavelmente esse mês, já estaremos em setembro, registrando a associação. Fizemos a tentativa com o GAAPS, os irmãos mais antigos aqui lembram, mas infelizmente não deu prosseguimento isso, né? Creio que era para realmente a gente poder estar tendo essa associação da própria igreja local. Claro que não pode, como associação, ter nenhum credo, nenhum direcionamento religioso. Então eu quero convidar os irmãos que queiram participar, mesmo sendo a ONG da igreja, com o intuito mesmo de fazer a obra social. Eu convidar amigos, parentes, pessoas que você sabe que têm uma vontade de ajudar socialmente, de fazer parte dessa associação, ok? Por que Parceiros da Vida? Parceiros da Vida porque tem muito a ver, né? Eu sou um parceiro de vidas, de ajudar a transformar vidas, modificar e dar um novo rumo para a vida das pessoas. E também tem a ver com o nome da nossa igreja, né? Vida em Cristo. E eu achei muito significativo. E eu gostaria de, então, na próxima terça-feira, ter um bate-papo, uma conversa com todos que gostariam de participar da associação. Apoiando como sócio, né? E muitos de vocês já têm sido abordados, contactados para ajudar na direção da ONG, né? Então, gostaria de convocar a todos, de uma forma aberta e pública, que desejarem participar dessa associação, de terça-feira que vem, no momento do Tadel, nós vamos correr tudo normal, às 9h30 vamos ter essa reunião. Prometo aos irmãos que acho que meia hora nós vamos ter um bate-papo, porque não vamos fazer nada oficial ainda. Vou estar esclarecendo, conversando, e na outra semana a gente já dá a abertura. Ok? Então, terça-feira, às 21h30, depois do nosso treinamento de líderes, nós vamos ter essa conversa sobre a associação. Todos estão convidados que gostam dessa área social e querem, de alguma maneira, colocar a mão
diretamente na obra de assistência social e promoção humana. Ok, gente? Amém. Eu também agora quero pedir para todos os queridos, para realmente, enquanto nós estivermos aqui meditando, não conversar, evitar de se levantar, de sair, para justamente não perder nada deste momento tão especial, não é? E para isso eu gostaria de convidar os amados a refletir comigo sobre um assunto muito, muito fundamental para a nossa vida espiritual, mas também para a nossa vida diária, não é? Eu queria falar sobre os cuidados, para nós não machucarmos as pessoas e a nós mesmos e por causa do nosso zelo. Muitos de nós acabamos machucando a nós mesmos e as pessoas por causa do zelo, e até mesmo zelo religioso, zelo espiritual. E eu vejo que isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, não é? Então, eu quero pedir para os irmãos, para a gente meditar sobre isso, os cuidados com os extremos do zelo, da paixão, para não canalizarmos de uma forma negativa o nosso zelo, e sim positiva, de uma forma construtiva, edificante, não é? Então, baseado nisso, eu queria meditar com os irmãos sobre a vida de Pedro, porque exatamente numa parte da vida dele está centrada essa palavra, essa lição. Vamos olhar para o texto de João 18. Abra em João, Evangelho de João, capítulo 18. Nós estamos só invertendo um pouquinho, ao invés de tomar a ceia antes, vamos tomar depois e meditar imediatamente nessa palavra, e depois nós vamos servir a ceia. Mas veja, em João 18, e veja comigo o verso 10. Essa experiência de Pedro aconteceu exatamente lá no Getsêmani, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, e chega lá uma comitiva do sumo sacerdote, era a autoridade maior religiosa lá em Jerusalém. Chega lá com um grupo, e o verso 10 fala o que Pedro fez por conta dessa comitiva ir para prender a Jesus. Esse é o contexto. Eles foram prender Jesus porque Jesus, na sua época, estava sendo um revolucionário, alguém que estava falando de Deus de uma forma diferente, trazendo Deus de uma forma pessoal. E aí o sumo sacerdote mandou uma comitiva para prender Jesus. E nesse momento Pedro estava lá, um discípulo de Jesus. E eu gostaria que você se colocasse no lugar desse Pedro. Eu também estou me colocando. E vamos aprender coisas preciosas através dessa passagem. Verso de número 10. Então Pedro puxou da espada que trazia. Estava armado Pedro. Certamente ele ficou sabendo que iriam prender o mestre. E ele se armou e levou a espada. E ele então puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro:
mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Em outras palavras, Jesus disse para Pedro: pega a sua arma, você não deveria ter feito isso, guarde ela. Porventura, você está querendo me poupar do sofrimento que eu tenho que passar? Congela isso. Pedro, você conhece? Foi um homem que se converteu e passou a seguir Jesus muito de perto, quando Jesus chama ele para fazer parte da equipe, para andar com ele. E este Pedro, ele era um pouco mais impulsivo de todos os apóstolos. E ele, com certeza, muito zeloso. Se é uma pessoa zelosa, apaixonada, é Pedro no meio dos 12 discípulos de Jesus. E ele, quando viu aquela cena, ou ficou sabendo que estavam perseguindo Jesus e procurando para o prender, ele deve ter pensado: eu vou defender o mestre, eu vou proteger, não vou deixar ninguém chegar perto dele. Prender Jesus? Nunca, enquanto estiver vivo eu não vou deixar. Você vai ver outra passagem que ele também fala de outra maneira para outro assunto. Pedro era assim. E então, naquele momento, o Pedro levou a espada, né? Então, quando viu esse Malco próximo de Jesus, de repente era um dos que iam pegar Jesus e falar: vamos, você está preso, vamos comigo. Pedro já sacou da espada e no Malco, e cortou a orelha de Malco. Veja o que este homem de Deus fez por zelo e paixão por Jesus. Isso que Pedro fez foi muito significativo e ao mesmo tempo terrível para Malco. Ele diz o texto que era o ajudante, o servo do sumo sacerdote. Sabe o que é isso? Ele era um aprendiz, era um rabi, era um homem que estava sendo treinado para ser sacerdote também. Era um discípulo do sumo sacerdote. E tinha um costume, da época dos fariseus lá, de que o sacerdote, o sumo sacerdote, não podia ter defeito. Ele não podia estar tendo nenhuma falha, como por exemplo, não ter uma mão, um pé, uma perna, um defeito. Tinha que estar perfeito. Você imagina o que aconteceu agora nessa história? Pedro vai e corta a orelha desse homem. Junto com esse ferimento, pensa em Malco. Para ele não perdeu apenas uma parte da orelha, mas ele foi castrado, roubado, foi agredido nos seus sonhos. Ele tinha uma vontade muito grande, até o ponto de entrar nessa escola de sumo sacerdote. Ele queria chegar nessa posição. Era o sonho, o projeto de vida dele. E Pedro, com um gesto, com uma violência, com um zelo mais violento, foi e cortou, destruiu o sonho deste homem, deste jovem aprendiz. Ele já não poderia ser mais um sacerdote. Ele tinha um defeito. Imagina como ficou o coração deste jovem. Pense nele como um homem, um moço normal, como nós, que temos nossos sonhos, nossos planos, e de repente alguém vem e destrói esse sonho. Agora ele tinha um defeito. Isso que Pedro fez, não foi só um machucado naquele jovem, mas também foi roubar, destruir o sonho daquela pessoa. Sabe, mesmo um cristão zeloso, como Pedro, corre o risco de, mesmo com todo esse zelo, de fazer besteiras. Como por exemplo, esse mesmo Pedro zeloso, defendendo Jesus, ao ponto de matar alguém por causa de Jesus. Sabe o que ele fez?
Ele mesmo, em Marcos capítulo 14, verso 29, se você abrir, abre comigo. Ele fez algo que, da mesma forma, de uma forma muito intensa, nós nos surpreendemos. Marcos, capítulo 14, verso 29. Essa parte, o Senhor nos mostra mais algo que Pedro fez, e que mostra um pouco desse temperamento dele, dessa característica dele. Capítulo 14 de Marcos, versículo 29, está escrito: quando Jesus fala para os seus companheiros, discípulos e amigos que ele estava para ser preso, sacrificado, morto. No verso 29, Pedro, ouvindo isso, olha o que ele fez: ainda que todos se escandalizem, eu jamais escandalizarei. Eu jamais escandalizei significa eu jamais te negarei, nunca te deixarei. Pedro falando para Jesus: eu não, mesmo que todos façam isso, eu não. Mestre, conta comigo. Esse Pedro, no verso 30, Jesus responde para ele: em verdade te digo que hoje mesmo, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro, esse mesmo Pedro que cortou a orelha do mago, disse para Jesus: eu não te nego. Não durou uma noite essa promessa. Não durou uma noite. Diz a palavra que, verso 66, no mesmo capítulo 14, 66. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das escravas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se esquentava perto do fogo, fixou e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno? Mas ele o negou. Jesus negou, dizendo: não, eu não conheço Jesus, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou uma vez, diz a Bíblia. E a criada, vendo, tornou a dizer às pessoas que estavam próximo lá: este é um deles, é um dos discípulos. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Em outras palavras, você também é discípulo de Jesus. No verso 71, ele porém começou a praguejar. Olha só, Pedro começou a praguejar, tipo assim: de novo, vocês estão falando essas coisas para mim? Você está duvidando? E veja o que ele disse, e chegou a jurar: não conheço este homem de que vocês estão falando. Eu não conheço Jesus. Diz aqui a palavra, relato bíblico inspirado, que Pedro praguejava. Ele errou, pecou, insistiu, se lambuzou no erro, e ainda quis convencer todo mundo. Meu Deus! Ele negou 3ª vez. Olha o 72, o que Jesus tinha prometido para ele. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então se cumpriu aquilo que Jesus falou assim: olha, você vai negar 3 vezes, antes que o galo cante 2 vezes. E aí então o galo cantou. Quando ele negou a 3ª vez, ele falou para essa mulher: não, não sou eu. Aí, o Pedro, na hora que ele ouviu aquilo, o que diz o texto bíblico? Olhe com o verso 72 com carinho. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então, olha essa palavrinha, então
Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desabou a chorar. Quando o galo cantou, ele lembrou da palavra de Jesus e chorou com muito pesar, com muita tristeza. Eu tento imaginar como esse Pedro ficou, mas é muito difícil atingir o sentimento de Pedro. Eu acredito que ele se viu o homem mais traidor do mundo, se viu o homem mais indigno, mais ingrato do mundo, se sentiu o pior dos homens, o covarde, porque ele havia negado, rejeitado, mentido acerca do homem que foi super amigo dele, o próprio Salvador, o Filho de Deus, a quem ele mesmo fez a declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você imagina como ficou o coração de Pedro? Eu creio que ele chorou aí, e chorou amargamente, chorou com um choro de arrependimento, chorou com lágrimas verdadeiras. Não foi para fazer cena, não foi um simples remorso por causa das consequências do erro. Não, eu acredito que foi um choro de arrependimento, de entender e cair a ficha: meu Deus, o que eu fiz? E aí, eu pergunto para você, eu pergunto para mim: será que nós não fazemos isso de alguma outra forma? A promessa de Pedro, que fez para Jesus, não suportou uma noite de provação, uma noite de vergonha. Não suportou uma noite, porque ele negou por 3 vezes aquele que ele disse: eu não te deixarei. Será que nós não fazemos coisas semelhantes dessas com o nosso Deus? Em algum outro momento, com alguma outra situação? Ele negou Jesus, mas não só Jesus, Pedro negou todos os amigos dele. Você que é um dos galileus, falou: não conheço, não sou. Pedro não negou apenas Jesus, ele negou os seus companheiros, suas amizades, ele não quis nem saber do pessoal. Foi muito traidor, pisou na bola, foi covarde. Ele não considerou Jesus, quanto menos os amigos. Você pode estar pensando: como esse Pedro pisou na bola. De fato, ele pisou muito na bola. Ele errou grandemente. Ele negou aqueles que eram companheiros do caminho, amigos, trabalhavam juntos no ministério, era na mesma igreja, pessoas que estão caminhando na mesma célula, aquele grupo pequeno. Ele negou. Pedro negou. Não quero mais isso. Não conheço. Pensa comigo, quem era Pedro? Pedro, um homem espiritual, um homem que andava com o próprio Jesus. E com quem ele fez esse tremendo agravo, essa tremenda traição? Com o próprio Jesus, um homem tremendamente maravilhoso, perfeito, ponta firme, fiel, bondoso, com o próprio Filho de Deus. Pedro está fazendo isso com o próprio Filho de Deus. E Pedro, sendo este homem dessa envergadura, teve capacidade de fazer isso. E os seus companheiros? Fez isso com os amigos mais próximos. Aí você pensa: meu Deus, será que isso tem lição para a minha vida? E eu digo: tem. Tem lição para a minha vida? Tem. Tem lição de vida aí. Se Pedro fez isso com Jesus, será que nós não corremos o risco de fazer também? Ou isso só foi lá no Antigo Testamento? Só foi para este homem Jesus? Ou melhor, para este homem Pedro? Não. Nós também podemos
E muitas vezes estamos até cometendo esse tipo de coisa com Jesus. Tanto é que Jesus falou assim: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas aqueles que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Deus. Então há a possibilidade de ficar negando Jesus. Você confessa que você é um cristão, que você é um seguidor de Jesus, aonde você está? Ou você se esconde, põe uma roupa diferente? Você diz para as pessoas com quem você convive que você é seguidor de Jesus, que você é um cristão, que você frequenta uma igreja? Você diz que você tem princípios de Deus na sua vida? Você diz que você honra as coisas que Deus honra? Você diz que você ama aquilo que Deus ama? Você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida ou tem vergonha? Isso acontece ainda nos dias de hoje, com a gente. Se nós não vigiarmos, é capaz que a gente caia nisso também. Sabe, vejo o quanto, muitas vezes, com essas passagens que nós lemos aqui na vida de Pedro, quantas vezes nós somos ingênuos. E como a gente é cheio de expectativas acerca das pessoas, de que elas nunca vão pisar na bola com a gente, nunca vão falhar. Como nós somos ingênuos e cheios de expectativas falsas, enganosas acerca das pessoas, por mais próximas que estejam da gente. Preste atenção nisso. Por mais fiéis que até então têm sido com a gente, por mais amigos que nós somos. Ou você não acha que Jesus e Pedro eram bons amigos? Eles andavam juntos, 3 anos comendo e bebendo juntos. 3 anos. 3, mas são 3 dias. Mas eu quero dizer para os irmãos aquilo que o Senhor tem falado comigo nessas passagens. E queria convidar os irmãos para meditar nisso e aplicar na sua vida. Que mesmo grandes cristãos, mesmo grandes personalidades, mesmo pessoas sim, de funções de liderança, elas podem e certamente um momento vão frustrar a sua expectativa. Vou repetir. Mesmo grandes cristãos, grandes personalidades, pessoas que você ama tanto, tão íntima de você, pode falhar e não atingir a sua expectativa, pisar na bola, ser infiel com você. Eu queria, em cima disso, passar para os irmãos alguns cuidados que eu meditei, eu procurei aplicar na minha vida. Eu quero passar para os irmãos esses cuidados, acerca de tudo que a gente conversou aqui, baseado nesses princípios da palavra. Primeiro, cuidado com o seu excesso de zelo, para que o mesmo não seja exercido sem entendimento e sem amor. Cuidado com o teu zelo. Cuidado com a tua paixão, para você não canalizar ela de uma forma errada. Romanos capítulo 10, versículo 2, é um texto que passa para nós esse princípio. Capítulo 10, versículo 2 diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Presta atenção. O texto está falando que tem pessoas que têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Repita comigo. É possível ser zeloso por Deus e não ter entendimento. Em outras palavras, fazer a coisa por impulso, por paixão, por emoção, fazer por fazer, sem perceber o que está por trás. Sem perceber o propósito maior, o que é superior. Fazer as coisas por fazer.
por zelo. Isso é certo, então vou fazer. Não importa como eu vou fazer. Cuidado. Cuidado para nunca deixar que o radicalismo em suas ações se transforme em armas. Como, por exemplo, Pedro fez. Ele foi tão radical que o zelo dele se transformou em espada. E ele machucou pessoas com isso. Ele acabou com os sonhos de um jovem. Ele destruiu não só a cartilagem, a orelha de Malco, mas ele acabou destruindo um sonho. Machucou aquele jovem na alma. E sabe, o tempo que eu tenho vivido como cristão, infelizmente eu tenho, com muita tristeza, eu sou responsável aqui para admitir, muitos de nós por zelo, muitas das igrejas, muito de religião, se transformam em arma. Muitas pessoas que se convertem apaixonadamente, sim, zelo, paixão, mas fazem tantas burradas, tantas coisas erradas, machucam tantas pessoas por zelo, sem entendimento, sem amor. Falam a verdade, querem a verdade, mas esquecem do amor. Quer que eu dou um exemplo disso? Lá na faixa de Gaza. Lá na faixa de Gaza, um lugar super religioso em Jerusalém, uma cidade dita santa, mas que, por conta do radicalismo religioso, com cunho religioso, em nome de Deus, os xiitas radicais destroem vidas, matam em nome de Deus. Uau! O grupo Hamas tem um cunho religioso, mas destruindo, matando pessoas. O que você me diz isso? O zelo sem entendimento. Cuidado com o radicalismo. Pedro teve uma atitude, um comportamento radical, embora ele estivesse zeloso para defender Jesus. E eu vejo muitos de nós cristãos transformados, convertidos, com falta de tato, com falta de tempero, com falta de carinho, com falta de amor para lidar com as pessoas, com as coisas, com as circunstâncias, porque somos zelosos, não é? E aí acabamos por brigar, falar pesadamente, machucar pessoas com a nossa espada, que é a língua aqui, ó, cortante, machuca, com as nossas ações. Pedro foi, literalmente, pegou a espada e bateu. Sabe, hoje a gente pode estar batendo com a Bíblia, em nome do zelo, da religiosidade, pegando a Bíblia e usando de uma forma, com ódio, com raiva, transformando em espada para machucar e não para abençoar, para esclarecer. Cuidado, um outro cuidado. Cuidado com as suas promessas e votos a Deus, confiado na sua força, na sua paixão. Não precipite em falar. Olha, eu vou fazer assim, Deus e Pai, faz aquelas consagrações. Eu a partir de hoje, a partir de agora, nunca mais, e pá. Aí é o Pedro, hein? É o Pedro impulsivo, apaixonado. Procura, evita, cuidado para não fazer promessas precipitadas, fazer pactos, né, sem entendimento. Por quê? Para você não cair no discreto de você mesmo. Você falou e fez e tal, faz que vai, depois não consegue, não faz, e aí você se decepciona com quem? Com você mesmo. E isso acaba minando e destruindo a tua fé. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Acaba destruindo a tua própria fé, você fica desacreditado. E se você é como eu, quantas
coisas eu já falei, eu vou fazer esse ano, eu quero com Deus, e já afirmou para as pessoas, pai, depois fica com vergonha de encarar as pessoas, fica com vergonha de encarar Deus. Se você está achando isso estranho, eu também acho. É chato, eu também acho. Já aconteceu com você? Aconteceu comigo também, em alguma proporção. Então é preferível que você não faça votos, né? E faça na medida que você está realmente conseguindo agradar a Deus. Cuidado com as promessas, os votos, confiados na sua paixão, no seu zelo, você pode se frustrar consigo mesmo. Um quarto cuidado, decorrente dessa reflexão, desses textos da palavra de Deus, cuidado com falsas e altas expectativas em qualquer ser humano. Por mais chegado e precioso que for, ele não deixa de ser humano. Não coloque altas expectativas em ninguém na face da terra. Olha para a pessoa que está do teu lado, de trás, e diga: eu não vou colocar uma expectativa alta em você. Eu não vou. E em ninguém. Eu não posso. Altas expectativas, sabe só com quem? Com o papai do céu. Vamos fazer esse acordo? Altíssimas expectativas só com Deus. Aprenda isso rápido. Quanto mais rápido você aprender, melhor. Porque o papai conhece. E ele é fiel, ele vai ser justo, ele vai cumprir o que ele fala, ele é forte, ele não te larga, ele te ama incondicionalmente. Ponto. Mas as pessoas, todas elas, se você tiver uma alta expectativa, quanto maior a expectativa, maior a frustração, e você vai logo querer pegar uma espada e cortar a orelha de muitas pessoas. Não é isso mesmo? Vou te matar. Também nunca mais eu confio em você. Eu também não confio em homem nenhum. Aí vai aquelas afirmações, né? Terríveis. Também nunca mais quero saber de trabalhar. Estou frustrado com o trabalho. Nunca mais. Sabe? Não adianta, não é por aí. Ninguém mandou você colocar uma expectativa divina em alguém humano. E quer que eu te fale uma coisa? O próprio Jesus ensinou isso. Olha em João capítulo 2, versículo 24 e 25. Que tremenda palavra de Jesus de sabedoria. Para como a gente deve olhar para o ser humano. Como a gente deve olhar para o nosso pai, mãe, filho. Como a gente deve olhar para o meu marido, esposa. Como eu devo olhar para o meu líder espiritual. Como eu devo olhar para o meu amigo e amiga, que eu falo assim, ó, essa pessoa eu confio, essa pessoa nunca vai me falhar, essa pessoa está comigo 100%. Olha o que Jesus nos ensina aqui, em João capítulo 2, versículo 24 e 25. Olha, e veja que muitos lá em Jerusalém, estavam vendo os sinais que ele estava fazendo e querendo seguir a Jesus, mas olha que no verso 24 Jesus fala: mas o próprio Jesus não se confiava às pessoas, a eles, porque os conhecia a todos. Jesus não os confiava porque conhecia. Tipo assim, eu vou confiar 100%? Não, eu conheço o ser humano. E veja o verso 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do ser humano, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ei, esse texto é sério. Ninguém precisava falar para Jesus acerca do ser humano, porque ele bem conhecia a natureza do ser humano. Diga, eu conheço a natureza humana e sei que eu não posso confiar 100%. Nossa, pastor, que tédio. Eu queria me entregar totalmente. Eu queria confiar totalmente.
Eu pensei que eu me converti, conheci a igreja, agora é um paraíso. A igreja é o céu. Os irmãos, agora que eu me converti, eu vou conhecer pessoas santas, perfeitas, que não vão me frustrar. Que pena, pastor. Não, eu quero te dizer o seguinte: ser humano é ser humano, aonde quer que ele esteja. E essa natureza humana, que Jesus falou que ele conhecia muito bem a natureza humana, ela precisa ser transformada por Jesus, domada por Deus. Isso é um processo, demora tempo. E assim como as pessoas, você não pode confiar totalmente no ser humano, porque o próprio Jesus ensinou isso, não confie 100%. Assim também as pessoas não podem esperar de você 100%. Por causa que você é um ser humano e tem uma natureza humana. O que o cristão de verdade, ele vai aprender é estar crescendo e sendo um homem, uma mulher mais cheio do Espírito Santo, mais cheio dos frutos do Senhor, e assim ele vai se tornando um homem digno, uma mulher digna de confiança. Mas isso é construído de passo a passo. Amém? Então, aqueles precipitados de plantão, por favor, puxe o freio, cuidado. Amém? Cuidado, esse é um dos cuidados que eu estou pedindo para os irmãos nessa noite refletir. Cuidado com altas expectativas para com as pessoas. Imagine Jesus, quando se defrontou, naquele momento mais difícil, estava para a cruz, ele estava próximo de um sofrimento terrível. Com quem ele poderia contar? Um dos 3 amigos dele aqui na terra, mais íntimo, quem era? Pedro, Tiago e João. Esses 3 ele chamou mais para perto, subiu com ele para um monte, lá para orar com ele, antes dele ir para a cruz. Ele chorou, ele suou gotas de sangue, junto com esses discípulos. E um deles, Pedro, no momento mais difícil dele, o negou, o traiu. Aí eu pergunto para você: quem sou eu para esperar que um amigo tão próximo não possa me desapontar? Quem sou eu? Quem sou eu de achar que as pessoas têm que ser 100% comigo? Quem somos nós se o próprio Filho do Rei, o Senhor da Glória, ele passou por essa experiência de ser negado, ser traído por um amigo íntimo, que andou com ele, ele confiou neste homem. Nós podemos reivindicar isso para a nossa vida pessoal? E se fizer isso com Jesus, você acha que isso não pode acontecer comigo e com você? Por isso, que a alta expectativa é que isso nunca vai acontecer. Se acontecer, te derruba, faz você cair na fé, te destrói, te decepciona, fala: também eu não acredito mais em igreja. Quero dar um dado para você que é assustador. Essa semana eu confirmei esse dado, é muito triste, mas existem por volta de 40 milhões, mais de 40 milhões de cristãos afastados de igrejas. Uau! 40 milhões. É quase a população, ou melhor, a percentual de evangélicos aqui em Osasco, de cristãos aqui em Osasco. Desviados por vários motivos, mas eu creio que um desses fortes motivos de desvio eu tinha uma expectativa, e essa expectativa foi frustrada. A pessoa acaba se chateando com Deus, pelo mau testemunho das pessoas, dos cristãos, de um líder cristão. É ou não é? Essa é a minha percepção, que uma grande porcentagem
dessa porcentagem maior de 40 milhões de cristãos, estão afastados por conta de frustração, desapontamento, expectativas que tinham, só que ingênuas. Não seja mais um cristão ingênuo. Cuidado para não cair na fé por causa de expectativas falsas, ingênuas. Seja quem for o mestre que cair, seja quem for o discípulo que trair, seja quem for. Eu já disse aos irmãos que na minha conversão, no início da minha conversão, que eu comecei a caminhar na fé, aquele que me acompanhava, me ajudava na fé, lia a palavra comigo, orava, me aconselhava, ele caiu na fé. Caiu num pecado moral seríssimo aí, para os moldes da igreja. Então, era mais escândalo ainda, ele se tornou um homossexual, e se tornou um escândalo isso. E para nós foi um choque, para mim, que fui discípulo dele, foi terrível. Olha se a minha confiança e expectativa tivesse naquele homem, hoje eu não estaria aqui. Eu creio que eu fui sendo levado a aprender essa lição específica desde a minha conversão. E tinha alguém do meu lado falando: olha, não confie em homens, olha para Jesus. E eu mesmo falo para você hoje: não confie em homens. Não coloque a tua fé, ou a tua expectativa de perfeição, de socorro, de ajuda, de parâmetro, de referência na tua vida em pessoas, por mais próximos, por maiores que sejam na fé, por homens, profetas, servos, que você vê como referência, homens, mulheres. Não coloque sua fé, sua confiança neles, e sim em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Hebreus capítulo 13. Sabe, queridos, finalmente, eu quero fechar com isso. Jesus é tão bom e tão maravilhoso, que Ele pega todas essas nossas falhas. Veja a pisada na bola de Pedro. Meu Deus, precipitado, um homem irascivo, agressivo no seu zelo. Mas Jesus é tão bom, que Ele conserta as nossas ignorâncias. Algumas vezes agimos como defensores de Deus, ou defensores de um projeto, defensores de uma visão, e nós nos apaixonamos por algo e lutamos por aquilo, e às vezes usamos de tanto zelo que machuca, acaba afundando as pessoas ao invés de levantar. Esquecemos do propósito maior, que é o amor. Nos tornamos xiitas evangélicos, Hamas cristão, terroristas, por uma causa divina. Não, as nossas armas não são carnais, não são humanas, não podem ser armas que agridem, que machucam. Deus não precisa de ser defendido por você e por mim, amém ou não? A reputação de Deus, Ele sabe cuidar. Se alguém falar mal de Deus lá no teu serviço, vai pegar o grampeador e jogar na cabeça da pessoa. Você está falando mal do meu Deus? Não, não é assim que Deus precisa ser defendido, né? Deus não está morto. Não precisa ninguém ficar defendendo Deus. Ele é soberano para se manifestar, para salvar, para converter, para transformar. Glória a Deus por isso. Sabe, Ele não precisa disso. Apenas Ele precisa que você viva o seu testemunho de amor por Ele, de paixão, e verdadeiramente amar pessoas e ir atrás delas, de fazer discípulos com a motivação mais profunda e amorosa possível, nunca com imposição. Amém ou não? Nunca com imposição, nunca com regras, com mandamentos de homens, mas sempre inspirando, motivando, caminhando para que as pessoas se tornem melhores discípulos do que você. E Jesus é tão bom, que Ele, quando Pedro cortou a orelha de Malco, o que
Jesus fez? Ele foi lá, e diz o texto bíblico que ele pegou a orelha, a parte da orelha que foi cortado e curou. Quer dizer para você que quando você e eu nos arrependemos, nos quebrantamos, oh Deus, que pataquada que eu fiz, que burrice, e se arrepende, Deus vai lá e pode consertar as suas burradas. Ainda bem, né? Tanta besteira que a gente faz, mas Deus ainda dá a oportunidade, Ele vai lá e Ele corrige. E o Senhor Jesus restaurou o sonho de Malco. Que lindo! E aquele Malco não era cristão, ele simplesmente era gente. Jesus não estava querendo abençoar somente os crentes, como hoje. Jesus, ele restaura sonhos de pessoas que não são ainda dele. Quem crê nisso? E vai usar você e eu. Infelizmente, o Pedro foi lá impulsivo e machucou e destruiu o sonho de um jovem. Mas Jesus não olhou para a religião daquele jovem, foi lá e, filho, desculpa o destempero do Pedro. Está aqui, ó. Jesus deu uma cuspidinha assim e colou. Jesus gostava de um cuspinho, né? Estou brincando. Porque outra vez, né, ele também fez isso. Ele cuspiu no chão, fez um lodinho com barrinho e colocou nos olhos do cego. Ele disse, vai se lavar que você está curado. Então eu creio que Jesus foi lá e fez um sinal, curou a orelha de Malco. E o Malco falou, que é isso? O teu servo aí veio e me agrediu. E o Senhor veio e me curou. Eu não tenho dúvida que esse moço ficou apaixonado por Jesus. Apaixonado, e depois passou a seguir Jesus. Isso é a minha inferência, não está no texto. Mas você acha que um homem desse, um jovem desse, não ficou apaixonado por Jesus? Eu quero seguir um mestre como esse, que não é de espada. Eu vim com o sumo sacerdote, o meu sumo sacerdote veio e me mandou prender esse homem. E esse homem tem essa atitude comigo? Eu vou seguir esse mestre. O meu mestre está errado. Meu mestre mandou matar, prender. E esse que ele mandou prender está me curando. Eu acredito que Malco ficou tremendamente grato e apaixonado e viu a cura daquele que era o mestre da vida, o Senhor dos senhores, e muito além do que o sacerdote que ele seguia. Nós não seguimos uma religião seca, vazia, legalista. Nós não somos e não podemos ser xiitas. Nós não podemos ter zelo sem entendimento e sem amor. O zelo sem entendimento e amor é uma arma que destrói convívio na casa, que destrói amigos, que destrói uma igreja. Eu posso estar muito zeloso, mas se eu não souber como agir com zelo e entendimento e amor, não é para você ser uma pessoa sem zelo, mas o zelo com entendimento. O que está além disso? Porque as nossas ações só zelosas podem destruir também. E você nem entende por quê. Às vezes por zelo você vai e arrebenta, passa que nem um trator sobre as pessoas. Às vezes por zelo você fala cada coisa que destrói a pessoa. Mas é zelo. Não, isso é verdade. Comigo é verdade. Aí pela verdade você destrói a pessoa. Ora, a verdade sem amor é uma arma perigosa, gente. Porque as palavras são morte e vida. Dependendo como você usa. E a palavra de Deus é tão bom que em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, fala para a gente ter uma palavra temperada com sal. Justamente para isso. Que essa palavra aqui, essa espada, não venha destruir pessoas. E que as nossas ações sejam regadas de amor. Zelo também, mas entendimento e amor. E assim nós seremos testemunhas desse mesmo Jesus, que reconstrói sonhos. E o mesmo Jesus chegou para Pedro. Pedro, você me ama? Em João, último capítulo. O Pedro falou, te amo. Pedro, tu me amas? Segunda vez.
O Pedro falou: sim, te amo. E Jesus deu mais uma oportunidade. Terceira vez Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí arrancou de Pedro um amor, não só amor assim, eu te amo, te amo. Não, eu sou apaixonado por ti, Jesus. A terceira vez que Pedro falou para Jesus: eu te amo, foi assim: Jesus, eu te amo de todo o meu coração. Eu não gosto apenas do Senhor, eu te amo de todo o coração. E sabe o que Jesus fez com o coração de Pedro? Curou o coração de Pedro. Porque lembra quantas vezes ele negou a Jesus? E quantas vezes Jesus pediu para ele afirmar o seu amor? 3 vezes. Certinho. É justamente para provar para Pedro: Pedro, eu não tenho nada contra você, eu te amo. Eu te dou nova oportunidade, vamos caminhar junto? Se fosse eu, nunca mais queria o Pedro no meu time, na minha equipe. Falei: meu Deus, qual é a próxima vez que ele vai me trair? Hã? E você? E se você é uma pessoa zangada, uma pessoa que lembra muito e marca, é mais difícil ainda. Se você é uma pessoa fácil de perdoar, amém. Mas se não, nunca mais você dá chance para alguém que já pisou na bola com você. E aqui, o que Jesus faz com Pedro, já fez para o Malgo lá, né? Restaurou os sonhos dele. Agora faz com Pedro: olha, Pedro, eu quero te curar. Eu quero que você volte a ser o Pedro e muito mais do que você já foi. Apacenta meu rebanho. Com esse amor agora. Amor curado, amor leal e fiel. E é isso que o Senhor espera de você. Jesus continua sendo o mesmo, Ele continua restaurando os sonhos. Aquilo que muitas vezes as pessoas machucaram você, te decepcionaram, roubaram seus sonhos, frustrações, até por conta de expectativas muito altas que você colocava sobre as pessoas e você estava errado. Você tem que admitir. Recoloca a tua perspectiva na pessoa certa. E fale para Deus: Deus, eu vou servir o Senhor, sabe, vou ter o meu zelo agora com entendimento, com amor, e nada vai roubar a minha fé em Ti e o meu amor por Ti. E deixa Jesus te curar, te salvar. Vamos orar? Medite nisso agora uns minutinhos e vamos deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu quero convidar todos os irmãos que vão ajudar a servir a ceia para ir se posicionando. Nós vamos ter um tempo de oração e depois já vamos tomar a ceia e terminar esse culto com a ceia do Senhor. Eu queria pedir que você deixasse Jesus banhar a tua vida de amor, de perdão. Eu queria pedir para você agora fazer uma oração mesmo séria de entrega a tua vida a Jesus, por Ele ser esse Deus que Ele é, esse Salvador maravilhoso que Ele é. E essa pessoa tão excepcional, que está presente no nosso meio, capaz de reconstruir sonhos, capaz também de pegar a tua vida e te perdoar, te curar e te dar nova chance. Amém? Aleluia. Fique de pé, você que quer fazer essa oração. Fique de pé para nós orarmos juntos. Eu convido todos da igreja que querem orar de uma forma muito entregue ao Senhor. Deus, me perdoa porque em algum momento da minha vida, ou até agora eu tenho marcas por confiança, por que eu coloquei em alta expectativa em pessoas que nunca eu deveria ter colocado tanta expectativa. E foi porque eu não tinha essa experiência que hoje eu estou tendo. Me cura, Senhor. Me liberta. E diga para o Senhor: Senhor, eu não vou fazer disso um meio de eu me justificar, porque eu não estou bem, porque eu não firmo em lugar nenhum, porque eu não estou confiando mais em pessoas. Eu não quero, Pai, ter mais desculpas, porque eu não tenho liberdade de me abrir, porque traíram a minha confiança, porque eu coloquei essa expectativa em alguém.
eu quero pedir para você, em nome de Jesus, deixa Jesus te curar nessa noite. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Você está de pé para orar ao teu Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. E se você foi tão frustrado nos seus sonhos, se tem sonhos frustrados, tem coisas que aconteceram no passado e que fizeram com que os seus sonhos fossem enterrados, projetos de vida desviados, por você julgar que pessoas ou coisas, circunstâncias destruíram. Deixa Jesus reconstruir teu sonho hoje, como Ele fez com Malgo, curou e reconstruiu seus sonhos. Ele quer fazer isso comigo e com você. Tem algo? Põe diante de Deus. Se é o sonho de um ministério, se é o sonho de fazer um trabalho para o Senhor, se é o sonho de uma família, de um casamento, sabe, de restaurar confiança no projeto de Deus, numa igreja, deixa Jesus te curar. Aleluia, aleluias. Não importa a tua história. E você imagina se o Senhor Jesus teve tanta compaixão com aquele Malco, que não era nem filho dele ainda, não seguia ele de perto, quanto mais Ele tem comigo e com você. Esse Jesus é maravilhoso. E Ele tanto perdoou Pedro das pataquadas, dos erros, das impulsividades dele, que também tratou de Pedro, da confiança de Pedro. Eu quero abençoar a tua vida, você que chega diante do Senhor, assim com a tua consciência, com seus pesos e tantos erros, fala: Deus, me dá oportunidade. E eu não quero fazer mais promessas para o Senhor. Fale para Deus: eu não quero fazer promessas precipitadas, mas eu quero, com muita humildade e um coração quebrantado, agradar o Senhor, em nome de Jesus. Você está orando isso? Em nome de Jesus. Oh Pai, toma, Senhor, a vida de cada dos seus filhos, Senhor. E o Pai, começa a operar, Senhor. Entra, Deus, nas circunstâncias, entra nos sonhos, entra na história de cada um aqui. E Pai, restaura os sonhos, renova, Senhor, a vida, a emoção, o coração. Senhor, como o Senhor fez com a orelha de Malco e com os sonhos decorrentes daquilo, Senhor, faz com a vida agora aqui. Você que tem a necessidade de restauração de um sonho, de um projeto de vida, coloque diante de Deus agora e diga para o Senhor: Senhor, eu creio em Ti, que isso se cumprirá, porque o Senhor é o mesmo Deus, em nome de Jesus. Aleluia. E você que hoje gostaria de entregar a sua vida a Jesus, veio até aqui, quer sair daqui salvo, salva, perdoado, perdoada, andando com esse Jesus, ou refazendo a sua aliança com o Senhor. Aonde você está? Levante as suas mãos e fale: Senhor, eu quero nessa noite restaurar a minha aliança contigo, renovar a minha vida, minha fé. Amém? Mais alguém? Diga: Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Senhor, toma cada coração agora que tu conheces a fundo, sonda, e que essa vida que está voltando para o Senhor hoje, ou renovando os seus votos, ó Pai, que a partir de agora tome esse culto por testemunha, ó Deus, essa igreja por testemunha, ó Pai, e que a partir de agora, Senhor, comece a andar num processo de crescimento contínuo, Senhor. Ó Deus, falando somente para o Senhor e pedindo graça para que cresça e não se frustre mais, Senhor. E tenha cuidado com o zelo, com a paixão, com a impulsividade, mas dê passos sólidos, constantes, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.